Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial para bater um papo, trazer todas as áreas ali da medicina veterinária e áreas correlatas, áreas que estão próximas, né? Então sempre pensando no animal, em tudo que está à sua volta. Então, para falar sobre adestramento, eu converso com César Belks. É isso? Exatamente. A pronúncia é essa, César? Isso mesmo. Legal. E me conta, há quanto tempo você faz adestramento, né? Quando que você começou? E a gringa aqui do nosso lado, né? Perfeito. Esqueci de falar da gringa. Não, tá joia. A gringa, na verdade, ela é um dos motivos de eu estar aqui hoje. Acabei trazendo ela para que ela pudesse competir num evento de adestramento que está acontecendo aqui. E hoje, né, nós trabalhamos como adestradores no nosso centro de adestramento lá no Sul, atendendo às mais diversas necessidades. E ela é minha companheira que acaba indo quando, então, a gente também faz alguns eventos didáticos, quando a gente acaba ministrando algumas palestras, podendo conversar com as pessoas. Então, ontem mesmo a gente pôde conversar com alguns alunos das universidades aqui da região e ela que me auxilia a dar alguns exemplos práticos, mostrando da importância do adestramento, né? Então eu consigo fazer exemplos com ela, mostrando a importância do cachorro ter um controle para não correr atrás de uma bolinha, de um pássaro, de um gato, não ser atropelado, não machucar uma pessoa, derrubar alguém, né? Então ela que acaba me auxiliando isso. E falando, por exemplo, da parte de medicina veterinária, eu também acabei utilizando ela para fazer uma apresentação com os alunos, nas quais então eu coloquei ela na condição de paciente, né? E eu pedi que aqueles alunos viessem, né, um de cada vez, obviamente, para que fizessem um exame físico nela, tocassem ela, olhassem a arcada dentária, olhassem a questão dos ouvidos, tudo mais, para conseguir exemplificar aos futuros profissionais que atuarão na medicina veterinária sobre a importância de se ter um cachorro adestrado. E é um desafio, como que a gente deve fazer essa primeira anamnese desse animal, né? Quando que seria o indicado a gente começar esse adestramento? O adestramento ele tem que ser iniciado o mais cedo possível. Então o cão ele vai chegar na casa da pessoa, o adestramento ele já tem que começar. Então eu faço uma analogia com o ser humano. Existe a questão, por exemplo, de aprendizagem técnica, que seria aprender uma disciplina, aprender algo um pouco mais específico, mas também tem aquela questão da educação que se tem em casa. E a educação que se tem em casa ela é muito importante também. E no caso dos cães a gente vê que muitas vezes as pessoas não promovem essa educação em casa. O animal ele não tem limites, ele não obedece regras simples, né? E isso acaba faltando e refletindo depois na nossa sociedade. Então o que falta hoje, falando como um todo para nós, é amadurecer um pouco mais essa nossa cultura canina e entender que de fato a gente está falando de uma outra espécie e não do nosso filho, né? Do nosso irmãozinho, como uma mulher me abordou agora há pouco, eu tenho um neto igual o teu. Então a gente precisa entender, é uma outra espécie e respeitá-la como tal. Esse é o ponto de partida. Porque se eu tiver consciência que eu estou falando de um cão, eu vou me preocupar em atender às necessidades de um canino, né? E esse exercício é algo muito difícil para as pessoas fazer. Porque as pessoas costumam dizer que eles têm empatia. Só que a empatia que se aplica a um animal é realizada através de olhos humanos, de sentimentos humanos. Essa empatia que nós devemos realizar quando a gente fala dos cães deveria ser através dos olhos deles, porque eles enxergam o mundo de outra forma e eles têm necessidades diferentes das nossas. É legal você mostrar esse ponto, porque tem algumas raças que as pessoas também querem um animal muito grande colocar dentro de um apartamento, né? A necessidade é outra, o animal ele necessita de outras coisas. Então o espaço físico ele também faz parte, né, do comportamento desse animal, das necessidades desse animal. Queria que você comentasse também, tem raças muito grandes, né?
O espaço físico é importante, mas eu diria que tem outros fatores que são ainda mais importantes, como, por exemplo, a questão da disponibilidade de tempo e dedicação daquela pessoa ou daquela família. Um exemplo que nós poderíamos citar foi o que a gente viveu há pouco tempo atrás, que foi a pandemia. Quantas e quantas pessoas que, por trabalhar home office, ficaram isoladas e foram atrás de um cão para fazer companhia para essas pessoas. Sim. E eu lhe pergunto, essas pessoas, elas estavam preocupadas com as necessidades básicas do cão ou simplesmente queriam uma companhia para elas? Então, o ser humano, a partir do momento que ele foi atrás e pegou um cão num período que ele estava isolado, e estamos falando de um animal que precisa passar por um processo de socialização, e ele foi impedido de fazer isso, né? Essa pessoa foi egoísta. Uhum. Ela pensou na necessidade dela, mas não pensou na necessidade do cão, né? Então, essa questão da disponibilidade de tempo é muito importante. Até porque eu já tive clientes que tiveram, por exemplo, um cachorro da mesma raça que esse, um pastor belga malinois, dentro de um apartamento. E o cachorro extremamente saudável e todas as suas necessidades atendidas. Por quê? Porque a pessoa, quando chegou para mim, antes de adquirir o cão, me falou, o meu sonho é ter um cão desses. Uhum. Você me ajuda? E eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Fiz a minha anamnese junto a essa pessoa para entender como é que é a tua rotina, no que você trabalha, quem mora com você, aonde fica localizado o teu apartamento. Então eu consegui entender que essa pessoa tinha áreas verdes próximos do apartamento dele, ele trabalhava como autônomo, então ele conseguia ter flexibilidade de horários, né? Ele voltava para comer em casa, mas muitas vezes ele poderia levar o cão junto no trabalho que ele realizava e ele gostaria também de estar treinando esse cão. Perfeito. Uhum. Esse cachorro vai ter uma vida muito melhor do que um cachorro que fica abandonado num pátio. Porque esse cachorro ele foi treinado, foi socializado e ele fez parte da vida social daquela pessoa e daquela família. Então esse é o caminho. As pessoas têm que entender que ter um cão envolve responsabilidades, né? Um cachorro que fica amarrado a uma corrente num quintal, ele está sendo tão negligenciado quanto um cachorro, por exemplo, que fica abandonado dentro de um imóvel, dentro de um apartamento. Então, há hoje um entendimento, vamos dizer assim, divergente sobre maus tratos, né? Mas que seria bom a gente nivelar isso a partir do entendimento da necessidade do animal. Uhum. Né? Então, eu preciso atender às necessidades básicas e o instinto desse indivíduo. Isso que é importante. Outra pergunta que eu quero te fazer é em relação a alguns animais que têm uma dificuldade maior de adestramento. Uhum. Né? Tem animais que mesmo com adestramento é complexo de resolver esse problema? Sim, claro, sempre vai existir. Porque afinal a gente está falando de um organismo, né? E cada cão vai ter o seu temperamento, ele pode ter um entendimento diferente das coisas, ele pode não ter passado pelo mesmo processo de socialização, de ambientação que outro animal. Então cada um vai apresentar o seu grau de dificuldade a partir daquilo que é apresentado, né? Mas eu não gosto de classificar isso por raça, por exemplo. Uhum. Então a ideia sempre é nós avaliarmos o indivíduo. Quando nós formos falar de raças, é importante que a gente entenda as raças a partir do propósito pelo qual a pessoa quer. Aí sim, aí eu posso dizer, essa raça é mais propensa, mais fácil ou mais difícil de nós adestrarmos, treinarmos esse cão para aquela função. Mas quando a gente fala de uma obediência básica, e o que seria uma obediência básica? Uma comunicação entre o humano e o cão. Quando a gente fala disso, qualquer raça, qualquer porte pode atender da mesma forma. Muito bom. Agora trazendo a funcionalidade do pastor belga malinois, nós vemos esses cães como cães de serviço, né? Com a polícia, com o exército. Eu já vi em vários treinamentos. Qual que é a diferença? Qual a aptidão que tem o pastor belga malinois? Vamos dizer assim, ele é o cão do momento, e isso tem o lado bom e tem o lado ruim. Tá. Né? O pastor belga malinois, ele é um cachorro precoce. Então ele tem um amadurecimento que ele ocorre antes, por exemplo, de um pastor alemão. Então esse seria um primeiro grande ponto que faz com que as forças
acabem escolhendo o pastor belga ao invés de escolher um pastor alemão, né? Ele é um cachorro que, quando ele vem de uma boa genética, que ele tem uma boa linha de sangue, estamos falando de um cachorro que ele pode desempenhar a função com um vigor muito forte, com uma explosão física muito forte, né? A capacidade de salto, por exemplo, desses animais faz com que eles se destaquem muito em transpor obstáculos, né? Em conseguir superar desafios. Agora vem o lado ruim de ele ser o cão do momento, né? E isso se deve ao quê? Se deve a filmes, a novelas, né? E até mesmo dos vídeos que a gente encontra na internet do pastor belga fazendo coisas que jamais outro cão faria. Isso faz com que muitas pessoas queiram ter um cão desses e não tenham mão para ter um cão desses. Então esse seria o primeiro ponto. Mas sempre vai ter aquela pessoa que vai enxergar isso como uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de mercado. Então, ao mesmo tempo que eu posso ter cães abandonados dessa raça por aquela pessoa que queira ter feito a aquisição não ter a capacidade de ter esse cão, também vai acontecer de nós termos criadores de fundo de quintal que não fizeram uma seleção genética adequada, ou melhor, não fizeram seleção genética nenhuma, né? Se dizem criadores e estão vendendo um cão que, na verdade, não corresponde às expectativas que se busca, né? Então, eu costumo falar nas palestras, nas oportunidades que eu tenho de conversar com o público, que é bom a gente se preparar porque provavelmente é a próxima raça que a gente vai ver lotando abrigos, né, centrais de recolhimento de cães abandonados, por essa soma de fatores. Eu, como criador, eu seleciono as pessoas pelas quais eu repasso meus cães, né? Então, essa mocinha aqui, que imagino que a maioria das pessoas que estiveram na feira hoje não imaginam, mas ela estava amamentando até 20 dias atrás. Caramba. E olha o estado físico dela, perfeito, né? Não teve baixa de imunidade, não teve nada, então eu me preocupei com suplementação alimentar, uma alimentação de qualidade, exercícios físicos, tudo que é necessário para que o cão esteja bem, né? Ela teve 8 filhotes. Os 8 filhotes, eu sei onde vai ficar cada um deles. Inclusive, ela só teve essa ninhada porque eu queria um, né? Que é o meu próximo cão a competir, a ir nas competições comigo, né? Mas ela teve 8 filhotes. Desses 8 filhotes, então, 2 estão na polícia do Uruguai, foram para o Uruguai, né? 2 cães vieram aqui para São Paulo, uma para uma treinadora, uma adestradora, e outro para o cliente dela, para o aluno dela. Então ela vai dar todo o suporte para ele. Aí a gente está falando de 4. Um que fica comigo, um que vai ficar com o meu funcionário, que ele vai treinar para competir. Nós temos um outro cão que vai ir para o Corpo de Bombeiros, para o Corpo de Bombeiros voluntários da cidade de Jaguaruna, né, em Santa Catarina, e o 8º cão, uma fêmea, que ficou então com um vizinho, um cliente próximo nosso, que a gente vai conseguir acompanhar e dar todo o suporte, todo o treinamento, porque afinal eles querem um cão de guarda para cuidar da propriedade deles. Cara, incrível. É uma raça maravilhosa, eu acho muito legal. Cães de serviço. Você comentou sobre esses prêmios, vocês viajam, né, juntos, participam de campeonatos. Conta como que é essa relação. Aqui mesmo na feira, né, aqui na Agrotech, está acontecendo, hoje teve provas de agility e teve provas de Mundioring. O que eu participo com os meus cães são as provas de Mundioring. Mundioring é um esporte que teve a origem na Bélgica e que envolve exercícios de obediência, faro, salto e proteção, né? Então hoje teve a categoria 1, que é a categoria iniciante, amanhã teremos categoria 2 e 3, que são exercícios mais avançados, né? Essa mocinha aqui vai participar então dos exercícios, vai participar da prova da categoria 3, né? Já viajou comigo para participar de provas mais longe, então eu já fui com ela competir no Uruguai, na Argentina, a gente já foi para Portugal, a gente participou do Campeonato do Mundo em Lisboa, né? Daí aproveitamos, fomos até Barcelona juntos, então ela viaja comigo. Já tem história com você. Eu não tenho, vamos dizer assim, os meus cães, eles não são cães que estão lá para reprodução, não são cães que estão lá para ficarem fechados num canil e não ter vida. Os meus cães têm vida.
e eles participam e compartilham de bons momentos junto comigo. Que legal. E várias memórias, né? Com certeza vocês têm muitas histórias juntos, né? Ah, é muito legal isso, é muito bacana tu poder ter um cachorro e saber que esse cachorro participou de alguns momentos agradáveis junto com a tua família, junto com momentos que foram importantes para mim e que certamente foi muito bom para ela também. Que legal. A gente está chegando na parte final do nosso podcast. Quero te agradecer por esses esclarecimentos, por trazer as informações para as pessoas. Muita gente que precisa dessas informações, então, nosso muito obrigado. Perfeito, e aqui fica, digamos, a mensagem, né, um recado aí, justamente para os profissionais da área de veterinária, né, a importância do treinamento básico de um cachorro, porque o veterinário ele tem que imaginar que um cão adestrado vai ser um bom paciente para ele trabalhar, para ele manusear, para ele conseguir ver as questões para a qual o cão foi levado até lá. E outro ponto muito importante é nós evitarmos que o cachorro desenvolva problemas de saúde ocasionados pelo manejo inadequado. Está na moda hoje, por exemplo, se falar de ansiedade por separação, mas a gente poderia falar de várias outras patologias que têm origem através do manuseio do comportamento humano. Muito bom, muito bom. Bom, se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações. Esse é o nosso Veterinária 360, aproveitando a visita dos nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, para falar um pouco mais sobre esse trabalho tão legal que é o adestramento. Você também pode contribuir com o nosso canal, com esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? Um grande abraço e até mais!